Muito bom dia. Antes de mais, gostava de vos poder cumprimentar a todos. Apesar de não vos poder ver, algo em que posso ficar tranquilo, certamente, é que, de certeza, que estamos todos com o mesmo espírito, com este espírito de adoração ao Nosso Senhor neste dia de sábado. Eu hoje gostava que falássemos sobre confiança. Nós muitas vezes falamos de moeda, falamos de valores. Eu acho que a confiança é um aspecto muito importante cada vez mais na nossa sociedade. Hoje em dia existem muitas pessoas ou grupos ou organizações que pretendem ter a nossa confiança. Existem meios de comunicação cada vez mais avançados que nos permitem que eles o possam fazer. Ao mesmo tempo que estes meios vão aumentando, cada vez mais os nossos níveis de confiança vão decrescendo cada vez mais. Existem as marcas, existem as companhias, os grupos políticos que querem que nós confiemos neles. Ao mesmo tempo, existem cada vez mais uma confusão de ideias que faz com que esta seja uma moeda cada vez mais rara. Segundo a agência Edelman, que é uma agência que todos os anos faz um relatório acerca de índices de confiança em relação a instituições ou empresas, ano após ano estes índices têm decrescido. Tanto que hoje em dia apenas 50%, por exemplo, das pessoas acreditam nos média ou em governos. Mas nós sabemos, como cristãos, e especialmente tendo o relato da Bíblia, que nós temos uma certeza. Aliás, se estamos aqui hoje é porque temos essa certeza. E então eu gostava de vos contar uma história sobre um episódio que aconteceu na Bíblia, há muitos anos atrás, em que um povo foi posto à prova e demonstrou esta confiança. Mas esse povo foi guiado por um rei. Esse rei chamava-se Josafá. Josafá foi um rei de Judá, quando Israel se dividiu em dois reinados, era o reino do sul, e foi um rei que se preocupou em restaurar esta confiança em Deus. Já o seu pai, em certa medida, tinha começado a fazer, mas ele também procurou fazer isto. Apesar da idolatria ser algo prevalente nessa altura, ele preocupou-se em destruir alguns dos altares em que era feito sacrifícios a esses deuses e preocupou-se em educar o seu povo acerca do Deus de Israel, do Deus dos seus pais. Outra das medidas que ele fez, muito importante, foi fortalecer militarmente o seu povo. Ele treinou um grande número de homens, ele fortaleceu militarmente muitas cidades, construiu muitas fortalezas e foi um rei claramente que se preocupou. E graças a isto Deus o abençoou. Ele foi um reino próspero. No entanto, a certa altura do reinado, ele fez uma aliança com o Reino do Norte. Reino esse que era governado na altura por Acabe. E certamente muitos de nós nos lembramos deste rei que viveu na altura de Elias, que fez um grande milagre. E este Josafate decidiu unir-se militarmente com Acabe. E eles planearam uma invasão que correu mal e houve uma grande derrota. E Deus avisou Josafate. E este episódio também serviu para que Josafate ainda fortalecesse mais esta relação com Deus. Ele pensava que eu cometi este erro, eu não vou voltar a cometer este erro. Voltou a fortalecer militarmente o seu território, voltou a insistir mais que o seu povo pudesse ser educado na palavra de Deus. E então chegou uma altura perto do fim do seu reinado, em que o reino de Judá estava a ser ameaçado por 3 exércitos terríveis. Podemos ler em 2 de Crónicas, este relato em 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1 a 2, e diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafate. Então vieram alguns e disseram a Josafate: Vem contra ti uma grande multidão de além do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Nós podemos imaginar um rei preocupado com o seu povo perante esta situação. Este exército era um exército bastante numeroso
E apesar de ele estar preparado, de ele ter passado grande parte do seu reinado a preparar-se contra momentos como estes, o mais curioso foi a sua reação inicial. Foi pensar que, pelas forças deles apenas, eles não iam conseguir resistir a este exército. E então, podemos ver nos versículos 3 e 4, 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 3 e 4, temeu Josafate e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. E é interessante reparar que não só ele procurou a ajuda de Deus, mas também envolveu todo o seu povo neste propósito. E então ele juntou todo o povo e num momento em que ele estava todo o povo reunido em oração de súplicas a Deus, quando estavam diante do pátio do templo, Deus respondeu diretamente através de um membro da congregação. Podemos ver no versículos 14 e 15, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Diz ele, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafate. Assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Imaginem a alegria deste rei e deste povo após receber esta mensagem. Imaginem o próprio Deus dizer-lhes que não deveriam ter que se preocupar com este problema, que era um problema de Deus, e Deus o iria resolver. E assim o fizeram. No dia seguinte saíram em direção a este lugar, e algo interessante foi que colocaram um grupo, o exército saiu, e eles colocaram um grupo que ia à frente do exército a cantar em louvor ao Senhor. E a partir do momento em que eles começaram a cantar, aconteceu algo incrível. As várias fações destes exércitos que os vinham a invadir começaram a lutar entre si e tal foi a carnificina que todos pereceram. Não houve um que conseguisse escapar. E agora imaginem este exército que chega ao local combinado e apenas o que eles veem é o problema deles resolvido, basicamente. Todo este exército que o estava a tentar invadir estava morto à sua frente. E este exército era tão grande e era tão poderoso que eles demoraram 4 dias a conseguir recolher todos os despojos daquela batalha. Uma batalha que eles não tiveram que lutar. Josafate tinha preparado o seu exército. Ele estava pronto para uma situação destas. Mas a confiança dele não estava neste facto. A confiança dele estava em Deus. E infelizmente isto é algo que nas nossas vidas nós perdemos, que é consolidar esta confiança em relação às vitórias que Deus nos vai dando. Vivemos às vezes em angústia porque temos algum problema, quando temos promessas claras de Deus, da parte de Deus, que nada nos poderá abalar. Podemos ler em Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13, que diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis, e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Imaginem esta promessa, que Deus diz que se nós o deixarmos, Ele vai controlar o nosso futuro. Imaginem o que é o Deus do universo poder controlar o nosso futuro, se nós apenas o deixarmos. Podemos também ler em Isaías capítulo 40, no verso 31, outra promessa fantástica. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se caminharão e não se fatigarão. Esta história de Josafá é uma das muitas histórias na Bíblia onde Deus basicamente luta por nós. Deus opera aquilo que nós necessitamos sem a nossa intervenção.
Mas eu escolhi esta história porque está relacionada com algo que se passou comigo. Há uns meses atrás eu tomei uma decisão de deixar a empresa que estava e decidi que ia mudar de funções, podemos dizer assim, dentro da mesma área, mas que iria mudar um bocado de rumo de carreira. Isto envolveu eu ter que sair de onde estava e ter que procurar outra coisa. O timing, obviamente, poderão achar que foi um bocado estranho, não é? Um tempo de pandemia, mas eu decidi tomar esta decisão juntamente com Deus. Foi algo que eu orei também bastante. E alguns meses passaram e entrevistas que eu tive e que de uma forma ou outra não deram em nada de concreto. Até que chegou uma oportunidade numa empresa de consultadoria que tinha um cliente importante e foi a oportunidade que surgiu e eles entraram em contacto comigo e frisaram que este era um cliente muito importante, muito exigente, que era algo que eu nunca tinha tido essa experiência nas várias entrevistas que eu tinha tido. E tanto foi a preocupação deles que eles até... nós tivemos 2 sessões de preparação a preparar esta entrevista. O que é que o cliente poderia perguntar, o que é que nós poderíamos responder, algo que também nunca tinha acontecido. Normalmente as entrevistas iam surgindo, mas eles achavam que a exigência era tão grande que tivemos que preparar muito bem. Normalmente esse tipo de entrevistas existem 2 momentos, um momento em que nós nos apresentamos, falamos um bocado do nosso processo profissional e depois há uma sessão de perguntas e respostas em que o cliente tenta avaliar qual é o nosso nível de conhecimento, o nosso nível de personalidade, a fim de decidir se nós somos uma boa hipótese para as suas equipas. E então chegou o dia da entrevista e, curiosamente, eu lembrei-me deste episódio. Este foi um episódio que esta história de Josafate tinha sido um tema da classe de juvenis. Eu, como sou monitor deles, tínhamos falado sobre esta história. E, curiosamente ou não, neste dia eu lembrei-me desta história e pensei em propor a Deus precisamente isto, que fosse Ele a lutar por mim. A entrevista começou. É muito curioso que fizemos as apresentações, falámos de quem éramos, e então eu fiz aquele momento inicial em que falei sobre a minha carreira, sobre o meu percurso até aquela altura, e depois fiquei à espera das perguntas e das respostas para tentarmos chegar então a uma conclusão. O que é curioso é que não foi nada disto que aconteceu. Eu acabei a minha apresentação e a pessoa que estaria interessada em contratar começou a falar da empresa, da equipa, de quais eram os processos da empresa. Basicamente um tipo de conversa como se eu já estivesse contratado. Basicamente ele estava a fazer publicidade à empresa, a dizer que era um sítio muito interessante para trabalhar e não fez uma única pergunta. Acabou a entrevista e eu achei aquilo um bocado estranho, porque normalmente todas as entrevistas que eu tinha tido tinham havido perguntas, tinham havido discussões sobre quais eram os melhores processos, quais eram os melhores métodos que eu gostava de utilizar. E tanto era que depois, alguns minutos mais tarde, em conversa com a pessoa que estava a ajudar nesta contratação, ficámos os dois estupefactos. Achámos tudo muito estranho. Aquela pessoa que era uma pessoa muito exigente, que era uma pessoa conhecida por fazer sempre muitas perguntas, não me fez nenhuma pergunta. Hoje em dia estou a trabalhar nessa empresa. E isto, toda a gente, de certeza, todos os de vocês que me estão a assistir neste momento, e que certamente comigo já aconteceu, todos tivemos episódios deste tipo, em que Deus, miraculosamente ou de alguma forma, resolveu algum problema por nós ou arranjou uma solução que muitas vezes nós nem estávamos à espera. Então, porquê é que tantas vezes parece que nós nos esquecemos que isto acontece, não é? Nós temos consciência, e ontem foi o Dia do Pai, quando todos nós conhecemos aquelas situações em que as crianças se atiram quando o pai está num sítio e a criança está num patamar e o pai pede para que a criança se atire. E nós todos achamos muito interessante este episódio, não é? Porque a criança confia no pai, porque viveu uma vida inteira à medida que foi crescendo com essa pessoa. E nós muitas vezes acho que é isso que nos falta, não é? Cada vez mais a nossa sociedade
vai mudar de acordo com no sentido contrário, de acordo com os nossos ideais, com os ideais que o nosso Deus nos propõe. Se nós não tivermos esta confiança em Deus, facilmente nos vamos afastar destes ideais e nos vamos afastar deste maravilhoso Criador que está interessado em conduzir o nosso futuro. Para terminar, gostava apenas que pudéssemos ler em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Se nós pedirmos a Deus, se nós pusermos aos seus pés todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, Ele vai lutar essas batalhas por nós. Pode não ser no tempo que nós achamos que é o tempo certo, mas certamente Ele o vai fazer. Para isso, nós temos constantemente de ter esta consciência. Temos de confiar nele e temos que permitir que Ele o possa fazer. Está nas nossas mãos depositar a nossa confiança neste Deus. Que o possamos fazer é a minha oração para hoje.